Partimos para a análise com o diretor adjunto do Polígrafo, Gustavo Sampaio, e o advogado de Direito Penal, Rui Costa Pereira, por quem começo. Boa noite aos dois. Rui, é certo que ainda estamos numa fase de inquérito, mas temos agora visões muito distintas deste processo. Primeiro, a instrução, que não reconhece grande parte dos crimes. Agora, a relação fala num conjecturas e especulações. Estes entendimentos diferentes do Ministério Público e dos juízes podem afetar a credibilidade do Ministério Público? Ou da Justiça em si? Percebo que seja feita essa leitura, mas eu, tentando ir um pouco contra a corrente daquilo que eu já tenho lido ao longo do dia de hoje e do que tenho ouvido, considero que o dia de hoje é, ao contrário do que muitos acham, um dia bom para a Justiça, porque é um dia onde se viu a Justiça a funcionar, que é coisa que tristemente não se viu ao longo durante muitos anos. E eu antes de responder mais diretamente sobre o próprio acórdão, há uma coisa que eu ainda não vi ser dita, seja escrita, seja de outro modo, que é, isto para mim é o sintoma de algo que se passava há mais de 10 anos na Justiça portuguesa, que era a circunstância do Ministério Público estar habituado a ter um determinado juiz num determinado tribunal que lhe dava amparo a tudo e mais alguma coisa que fosse apresentado. Não será com certeza coincidência, parece-me, que chegados a setembro de 2023 e vendo esse juiz abandonar o Tribunal Central de Instrução Criminal, as coisas começam a correr de outra forma para o Ministério Público. É disso exemplo este caso, é disso exemplo o caso da Madeira, e quer dizer, não podemos olhar para uma situação destas em que temos, no fundo, primeiro o Tribunal de Instrução. Recordemos que o Ministério Público, no momento inicial, pedia a prisão preventiva de 2 pessoas. Mas a questão que eu lhe fazia... E hoje chegamos a um ponto em que temos 3 juízes desembargadores, por unanimidade, a concluírem, reforçadamente em relação à decisão do juiz de instrução criminal, nem sequer há crime. Nem sequer há crime. Para si, a justiça está a funcionar, mas é compreensível, por exemplo, para os portugueses, para a maioria dos portugueses, existirem visões tão diferentes de um processo, de uma investigação? Não é, porque os portugueses, quer dizer, se calhar já vai começando a ser, fruto também do vosso trabalho, do trabalho jornalístico, e havendo este acompanhamento tão próximo de alguns casos, e essa é a vantagem dos casos mediáticos, é de chamar a atenção das pessoas para problemas que existem na Justiça. E há um problema grave no seio do Ministério Público. Eu, nesse aspecto, até posso parecer uma parte interessada, porque eu, pessoalmente, também sou representado pelo advogado Dr. Vítor Scária em 2 processos e, portanto, naturalmente tenho toda a confiança no meu colega, Dr. Tiago Rodrigues Bastos, mas aquilo que ele que disse há pouco e que a peça reproduzia tem toda a razão de ser. Este é um momento que me parece ideal para o Ministério Público ser finalmente capaz de fazer uma autocrítica, de fazer uma profunda reflexão sobre algumas más práticas que, aliás, quando foram denunciadas dentro do próprio Ministério Público, lembremos o que é que aconteceu há meses, logo na eclosão das notícias do processo influencer, o que é que aconteceu à doutora Maria José Fernandes, à senhora Procuradora-Geral Adjunta, que nem depois de jubilada se livrou de ter um processo de averiguações a ser convertido num processo disciplinar. É assim que o Ministério Público quer viver com a crítica? Não sei se é a melhor forma. Gustavo, o Ministério Público sai humilhado de todo este processo, como diz Rui Rio? Penso que humilhado talvez seja uma expressão demasiado forte. Eu gostaria de recentrar um pouco a questão na decisão que foi hoje tomada, que foi a decisão relativamente às medidas de coação. Sim, porque estamos numa fase muito embrionária desta investigação e nada está decidido, também é uma questão de salientar. E no sentido de que, no abstrato, independentemente de ser este caso ou outro, e independentemente de haver indícios mais ou menos fortes, eu, na minha perspectiva, a questão das medidas de coação, sobretudo quando envolvem privação de liberdade, acho que não se justificam neste tipo de casos. Mesmo que houvesse indícios fortes de crime, na maior parte dos casos acho que até é contraproducente, mesmo ao nível de alarme social e, sobretudo, correr o risco de privar de liberdade pessoas que ainda nem sequer estão acusadas de qualquer tipo de crime. Portanto, acho que há casos especiais como de violência doméstica, crimes de sangue, em que há um grande risco de continuarem a prática criminosa e envolvem ameaças a outras pessoas. Mas qual é que os portugueses podem ficar do Ministério Público? Agora, relativamente a este caso, isso é a questão das medidas de coação, que eu acho que até é positiva. A decisão é positiva e eu li o acórdão e acho que
aquilo faz sentido e eu aplicaria aquilo a muitos outros casos em que os indícios poderão até ser mais fortes. É uma questão de liberdades e garantias em que eu partilho da visão do Dr. Rui Costa Pereira. Agora, a questão é que depois no acórdão também há, e isto já é o segundo coletivo de juízes que o aprecia, há uma série de considerações sobre a prova, sobre os indícios, e tanto num como agora neste, há quase uma ridicularização da consistência do que foi apresentado relativamente a indícios de crime. E isto, como já são os segundos olhos a olhar para aquilo e a terem a mesma conclusão, leva-nos a pensar que aquilo não é muito consistente. De qualquer maneira, na raiz deste caso, o tipo de crime e o tipo de atividade muito relacionada com a decisão política e aquela forma de, digamos, de promover negócios... São sempre difíceis de se provar e de encontrar indícios. É muito difícil de provar, isso está no próprio acórdão. O próprio acórdão chega a uma conclusão, por exemplo, diz que não é possível provar que Diogo Lacerda Machado influenciou António Costa, mas isso também seria praticamente impossível de arranjar uma prova material ou objetiva sobre esse tipo de influência que se faz fora do radar de qualquer tipo de... Não impediu o Ministério Público de chegar às conclusões a que acabou de chegar. Isso me permite só dizer uma coisa. Eu acompanho tudo o que disse, mas há uma coisa que eu acho que é importante sublinhar em relação a este acórdão. É que, com toda a franqueza, eu com 15 anos de carreira de advogado, eu não tenho memória de ver juízes desembargadores da relação cujo trabalho deles, quando não exercem funções em primeira instância, é de sindicar erros pontuais de decisões, a ir tão longe como estes juízes foram. Estes juízes, neste acórdão, demonstram uma análise extremamente exaustiva das transcrições das escutas telefónicas de que o Ministério Público se serviu e fazem uma leitura, parece-me, muito mais coerente daquilo que essas escutas revelam. E porquê? E daí também uma crítica que o próprio acórdão faz, que é as escutas, do ponto de vista direto, aquilo que permitem comprovar é aquilo que nelas foi dito. Não mais do que isso. Para se dar o salto lógico, para se dar uma inferência, para se presumir algo para lá daquilo que é dito numa determinada conversação, tem que se ter mais qualquer coisa. Só para terminar, qual é que era a outra coisa que o Ministério Público se serviu para lá das escutas telefónicas? Foram peças jornalísticas. Então, mas como é que o Ministério Público deve atuar numa investigação como esta? E que levou à queda de um governo? Para já, o Ministério Público não deve atuar movido por outro interesse que não seja o do cumprimento da lei. E é isso que este acórdão dá uma belíssima lição sobre como o Ministério Público deve atuar. Eu sei que é bastante crítico da forma como o Ministério Público comunica. É bastante crítico, mas não é só da forma como o Ministério Público comunica. Há uma parte que eu até acho que é um pouco irónica, eu achei absolutamente deliciosa, que é o acórdão, os juízes desembargadores, ao apreciarem a forma como o Ministério Público constrói a narrativa que imputa a estes arguidos, serve-se, por exemplo, de obras escritas pelo antigo diretor do TCIAP, o Dr. Albano Pinto, pelo atual Vice-Procurador-Geral da República, Carlos Adérico Teixeira, e quase parece que os seus desembargadores estão a dar um alerta ao Ministério Público do género: vejam, dentro da vossa magistratura, vocês têm boas vozes onde podem aprender como exercer as suas funções como deve ser. Que não é, com certeza, da forma como aconteceu antes deste acordo. Gustavo, tem-se falado muito em consequências para o Ministério Público, além de uma eventual saída da Procuradora. Que consequências é que podem estar aqui em causa? Penso que é um pouco estranho que se lance... É possível aplicar-se consequências? Eu penso que não, e penso que a Justiça tem que funcionar de forma independente. É estranho que se lance depois essa suspeita sobre a Procuradora-Geral da República, que até foi nomeada pelo Primeiro-Ministro em causa e que na altura gerou controvérsia porque se dizia que era uma tentativa de controlar o Ministério Público, e penso que isso também se levantará novamente se houver qualquer tipo de alteração nesse sentido, mas também a questão já foi resolvida, porque a própria disse que não quereria continuar no cargo. Mas só ainda há a questão do acórdão. A questão das escutas também é a questão de obter prova consistente sobre causa e efeito, não é? E sobretudo neste tipo de atividades de lobbying e de influência, o influenciador, em quase todas as conversas que tiver com a pessoa com quem estará a tentar prestar, a quem
tentará prestar serviços, dirá sempre que consegue mover influências perante determinadas pessoas com poder. Portanto, isso é uma coisa quase banal nesse tipo de atividade em torno do círculo de poder. E há uma parte interessante, muito interessante do acórdão, em que os juízes fazem um retrato muito certeiro do cerne da questão que estava aqui em causa. Quando eles criticam o facto, embora digam que isso não representa crime, até porque não há uma regulamentação do lobbying em Portugal, mas criticam o facto de se saltarem procedimentos e de se discutirem assuntos de Estado e negócios de Estado à mesa de restaurantes. E julgo que isso também deveria levar a uma autorreflexão, sobretudo da classe política e da classe dirigente e de quem tem cargos políticos e poder político, no sentido de, para precaver este tipo de situações em que a decisão política muitas vezes é opaca e não há registro deste tipo de contactos com influenciadores e com lobistas, para que não seja tão opaco e que a justiça depois não tenha estas intervenções porque parece suspeito, que promova uma cultura de transparência e de registro e de regulação de todas estas atividades e que não se discutam negócios de Estado e não se decidam negócios de Estado à mesa do restaurante, porque isso é que provocou, na minha perspectiva e pelo acórdão, a suspeita da parte do Ministério Público, que depois vai recorrer a uma prova que parece ser fraca. Permita-me só dizer uma coisa em relação a este ponto que me parece muito importante, que é: isso tudo é verdade e, de facto, a regulamentação do lobbying é um imperativo há demasiados anos. Tenho algumas dúvidas. Para ser falado tenho algumas dúvidas. É na perspectiva em que está relacionado com o crime de tráfico de influência. Mas há essa falta de sensibilidade da classe política, é verdade. Mas também há uma falta de sensibilidade do próprio Ministério Público, há alguma falta de mundo sobre como é que as coisas são feitas. E apesar da relação criticar... falta de noção, por vezes, certo, como é que o processo de decisão política criticar esse aspecto, essa ausência de normas em relação ao lobbying, também não deixa de fazer, se me permite, só uma coisa muito rápida, uma crítica muito direta sobre a forma como o Ministério Público vê estas situações, em que a relação diz, e aqui estou a citar: conversar com governantes do poder central ou do poder local ou com outros agentes da administração pública sobre interesses próprios não tem, só por si, nada de ilícito ou sequer de irrazoável. Já que, se por um lado o próprio procedimento administrativo contém regras que asseguram a participação ativa e interessada dos particulares nos processos de tomada de decisão pública acerca dos seus interesses, ao ponto de até poderem apresentar sugestões ou propostas de solução, por outro lado, é preciso notar que muitas vezes o tempo da administração pública e do poder político não é o tempo do mundo dos negócios e dos investimentos. E aquilo que se vem vendo em muitos processos do Ministério Público é que, olhando para uma interação entre agentes privados e agentes públicos, parte-se imediatamente para a conclusão da suspeita. Isto é um absurdo, isto não faz sentido nenhum. Em alguns casos chega-se até mesmo para terminar, ao ponto extremo de considerar que a diplomacia económica é criminosa, por exemplo. Claro. O conceito de diplomacia económica é um disparate. Agora, também há casos e casos, há casos muito diferentes. Gustavo Rui, obrigado pela análise. Boa noite.